Atenção! Este conteúdo é apenas educativo. Sobrevivência envolve riscos reais. Não tente reproduzir nada sem treinamento, equipamentos adequados e bom senso. Meu nome é Humberto, e eu preciso contar o que aprendi nos últimos dias, porque se a Terceira Guerra Mundial começar agora, não haverá tempo para aprender na prática. Haverá apenas tempo para sobreviver ou perecer. Durante anos, acompanhei as tensões internacionais como qualquer pessoa. Notícias na televisão, debates nas redes sociais, aquela sensação distante de que guerras acontecem longe, em outros continentes, com outras pessoas. Mas quando os primeiros sinais reais de um conflito global surgiram, percebi que minha distância geográfica não significava nada. O Brasil não precisava ser bombardeado para entrar em colapso. Bastava que o mundo entrasse. E foi exatamente isso que aconteceu. Acordo numa terça-feira como qualquer outra. O despertador toca às 6 da manhã. Café na mesa, televisão ligada no noticiário. Só que desta vez, as notícias não são sobre economia ou política local. São sobre mobilização militar em massa na Europa Oriental, frotas navais dos Estados Unidos em posição de combate no Pacífico, declarações de líderes mundiais soando como ultimatos. O tom dos jornalistas é diferente. Há medo nas vozes. Ouço termos como escalada irreversível e preparação para o pior cenário. Desligo a TV, pego o celular. Redes sociais explodem com especulações, teorias, pânico. Algumas pessoas riem, acham exagero. Outras já estão correndo para supermercados. Eu ainda estou processando. Visto a roupa de trabalho, saio de casa. No caminho, o trânsito está caótico. Não é trânsito normal de hora do rush. É desespero motorizado. Carros disputam espaço de forma agressiva. Buzinas não param. Vejo gente gritando pela janela. Um acidente bloqueia 2 faixas. Ambulância não consegue passar. Demora 40 minutos para percorrer o que normalmente levo 10. Quando chego ao escritório, metade da equipe não apareceu. Os que estão lá estão vidrados nas telas dos computadores, atualizando sites de notícias a cada 5 segundos. Meu chefe tenta manter a normalidade, mas a voz treme. Às 10 da manhã, ele desiste. Libera todo mundo. Vão para casa, fiquem com suas famílias. Saio correndo. Passo em frente a uma agência bancária. A fila vai do lado de dentro até a esquina do outro quarteirão. Pessoas empurrando, discutindo. Ouço alguém gritar que o sistema está fora do ar, que não conseguem sacar dinheiro. Paro na frente de um caixa eletrônico. Tento sacar. Tela carregando. Erro de conexão. Tento outro. Mesma coisa. Desisto. Sigo em frente. Passo por uma farmácia. Porta arrombada, prateleiras vazias, vidros quebrados no chão. Não foi assalto, foi desespero coletivo. Pessoas levaram antibióticos, analgésicos, insulina, curativos, tudo. Um segurança tenta controlar a situação, mas está sozinho e claramente apavorado. Chego em casa no início da tarde, tranco a porta, ligo a televisão, notícia urgente. Corte de energia programado em várias regiões do país para preservar a rede elétrica nacional. Dizem que é preventivo, que usinas estratégicas estão sendo protegidas, que o governo está tomando medidas. Mas eu sei o que isso significa. Significa que a infraestrutura já está sob pressão. Que alguém, em algum lugar, tomou a decisão de sacrificar o conforto da população para tentar manter sistemas críticos funcionando. Corro até a cozinha. Encho todas as garrafas, potes, panelas com água. Caixa d'água cheia. Pelo menos isso. Verifico a despensa. 2 pacotes de arroz, 1 de feijão. Algumas latas de atum. Macarrão instantâneo, biscoitos. É o que tenho. Não estoquei nada antes porque nunca achei necessário. Grande erro. A energia cai às 7 da noite. Silêncio absoluto. Sem o zumbido constante da geladeira. Sem o barulho da rua lá fora. Sem nada. Acendo uma vela. Pego meu celular. Ainda tem bateria, mas o sinal de internet está instável. Consigo acessar algumas páginas, mas carregam devagar, travam. Tento ligar para minha mãe. Chamada não completa. Envio mensagem. Não entrega. Redes sociais começam a ficar inacessíveis. Poucos minutos depois, nem isso. Sem internet. Sem comunicação. Pego um rádio velho que estava guardado numa gaveta. Pilhas fracas, mas ainda funciona. Sintonizo numa estação. A locutora está lendo um comunicado oficial. População orientada a permanecer em casa, evitar aglomerações, racionar água e alimentos. Não há menção direta de guerra, mas todos sabem. O medo está no ar, denso, palpável. Primeira noite sem luz. Durmo mal. Acordo com barulhos na rua. Olho pela janela. Vizinhos estão saindo de casa com malas, carros lotados. Estão fugindo. Para onde? Não sei. Interior, talvez. Sítios de parentes. Qualquer lugar que pareça mais seguro que a cidade. Eu não tenho para onde ir. Fico.
Segundo dia. Acordo com sede. Bebo meio copo de água. Preciso economizar. Saio na rua procurando informações. Vejo um grupo de pessoas reunidas na esquina conversando. Me aproximo. Alguém diz que ouviu no rádio que navios militares foram afundados no Atlântico. Outro diz que houve ataque cibernético massivo, que sistemas de vários países caíram simultaneamente. Outro diz que estão bloqueando estradas, que exército está mobilizado. Ninguém confirma nada. São boatos, mas soam reais. Volto para casa. Tento o celular de novo. Morto, sem sinal, sem bateria. Não tenho como carregar. Tento o rádio. Apenas 2 estações ainda transmitem, e com sinal fraco. Uma delas só toca música, sem notícias. A outra repete o mesmo comunicado de ontem. Terceiro dia. Acordo e vou até a cozinha. Abro a torneira. Nada. Nem um fio de água. Corro até o banheiro. Mesma coisa. A caixa d'água ainda tem um pouco, mas sem energia, a bomba não funciona. Preciso abrir o registro manual e deixar a gravidade fazer o trabalho. Consigo encher um balde. É o que tenho. Olho para as garrafas que enchi no primeiro dia. 2 já vazias. Restam 3 litros. Faço as contas. 1 litro por dia. Talvez 2 se eu me controlar. Não dá para tomar banho. Não dá para lavar louça. Não dá para dar descarga. O banheiro começa a feder. Fecho a porta. É nesse momento que entendo a primeira coisa que não pode esperar. Água potável. Não estou falando de conforto. Estou falando de sobrevivência biológica. Sem água, o corpo humano dura, no máximo, 3 dias. E num colapso, água tratada desaparece em horas. Sistemas de abastecimento dependem de energia elétrica, de produtos químicos, de logística funcionando. Quando tudo isso falha, a torneira seca. E aí, você precisa ter reserva. Galões, filtros, purificadores, pastilhas de cloro, qualquer coisa, mas precisa ter antes, porque quando a sede chega, já é tarde demais. Quarto dia. A fome começa a apertar. Como um pouco de arroz cru, mastigando devagar. Não tenho como cozinhar. Sem gás, sem energia, sem lenha. Saio na rua procurando comida. Mercados já foram completamente esvaziados. Portas arrombadas, prateleiras tombadas, chão coberto de embalagens rasgadas. Passo por uma padaria. Trancada, mas vejo o movimento lá dentro. Bato na porta, ninguém atende, insisto. Um homem aparece na janela, faz sinal negativo com a cabeça. Não abre. Entendo. Ele tem medo. Medo de ser invadido, de perder o que ainda tem. Sigo caminhando. Vejo pessoas revirando lixeiras, outras tentando pescar num córrego poluído. Um grupo tenta derrubar a cerca de um depósito de alimentos. Ouço gritos, correria. Não me aproximo. Volto para casa de mãos vazias. Abro a despensa. Resta meio pacote de arroz, algumas bolachas velhas, uma lata de milho. É tudo. E entendo a segunda coisa que não pode esperar. Alimento não perecível. Arroz, feijão, enlatados, grãos, farinhas. Comida que dura meses, que não precisa de geladeira, que pode ser comida até crua se necessário. Num colapso, cadeias de abastecimento quebram instantaneamente. Caminhões param de circular. Produtores não conseguem entregar. Distribuidores fecham. E em 2, 3 dias, não sobra nada nas prateleiras. Quem não estocou antes, passa fome. E fome não é só desconforto. É enfraquecimento. É confusão mental. É incapacidade de reagir, de pensar, de sobreviver. Quinto dia. Corto o dedo tentando abrir a lata de milho com uma faca. Corte pequeno, mas sangra. Lavo com um pouco da água que restou. Não tenho band-aid, não tenho antisséptico, não tenho nada. Amarro um pano em volta. No dia seguinte, o dedo está inchado, vermelhidão subindo pelo braço, dor latejante. Sei que é infecção. Tento ir a um posto de saúde. Trancado, vou ao hospital. Fila enorme do lado de fora. Pessoas feridas, doentes, desesperadas. Um segurança na porta diz que só estão atendendo emergências extremas. Mostro meu dedo. Ele olha e balança a cabeça. Não é prioridade. Volto para casa. A febre começa à noite. Suo frio, tremo, deliro. Não tenho termômetro, não tenho antitérmico, não tenho antibiótico. Apenas espero. Bebo o último litro de água. E entendo a terceira coisa que não pode esperar. Kit médico básico e conhecimento de primeiros socorros. Num colapso, hospitais entram em colapso também. Sem energia, sem água, sem remédios, sem equipe. Apenas os casos mais graves são atendidos. Ferimentos pequenos, infecções simples, doenças crônicas, tudo isso vira sentença de morte.
E o que poderia ser resolvido com um band-aid, um antisséptico, um antibiótico básico, se torna fatal. É essencial ter um kit, gases, esparadrapos, antissépticos, analgésicos, antibióticos, antipiréticos, pomadas, tesouras, pinças e, mais importante ainda, saber usar. Saber limpar um ferimento, fazer um curativo, reconhecer sinais de infecção, de desidratação, de choque, porque ninguém vai te salvar. Você precisa se salvar. 6º dia. A febre baixa um pouco. Ainda estou fraco, mas vivo. Saio na rua procurando água. Ouço que uma igreja está distribuindo. Corro até lá. Fila gigantesca. Espero 3 horas. Quando chego na frente, restam apenas 2 litros por pessoa. Pego os meus. Volto para casa protegendo as garrafas como se fossem ouro, porque neste momento valem mais que ouro. No caminho vejo um grupo de homens armados. Não são policiais, não são militares, são civis, controlando uma esquina, revistando quem passa. Um deles me para. Pergunta o que tenho na mochila. Mostro as garrafas de água. Ele olha, pensa, me deixa passar. Sei que tive sorte. E entendo a 4ª coisa que não pode esperar: segurança pessoal e defesa do lar. Quando o Estado falha, quando a polícia desaparece, quando a lei deixa de existir, sobra apenas a violência crua. Grupos se formam, territórios são demarcados, recursos são disputados. E quem não tem como se defender, perde tudo. Não estou falando de armas necessariamente. Estou falando de trancas reforçadas, janelas protegidas, rotas de fuga planejadas, grupos de vizinhos organizados, sistemas de alerta, qualquer coisa que dê uma camada mínima de proteção. Porque num colapso, sua casa é seu último refúgio. E se você não conseguir defendê-la, não terá para onde ir. 7º dia. Acordo com um barulho na porta, alguém tentando arrombar. Pulo da cama, pego uma barra de ferro que encontrei dias atrás. Grito que estou armado. Silêncio. Passos se afastando. Espero meia hora antes de me mover. Verifico a porta. Trancas seguraram. Por enquanto. Sei que não vão segurar para sempre. Preciso reforçar. Pego móveis, empilho contra a porta. Fecho todas as janelas. Fico no escuro, em silêncio, ouvindo. A cidade lá fora está irreconhecível. Gritos distantes. Vidros quebrando. Tiros esporádicos. Sirenes que não vêm mais. E entendo a 5ª coisa que não pode esperar: informação e comunicação. Desde que a internet caiu, estou cego. Não sei o que está acontecendo no mundo, no país, na própria cidade. Boatos se espalham como fogo. Uns dizem que o governo caiu, outros que tropas estrangeiras desembarcaram, outros que a guerra acabou. Ninguém sabe. E essa ignorância mata. Porque sem informação, você não sabe se deve ficar ou fugir, se deve confiar ou desconfiar, se deve agir ou esperar. Ter um rádio a pilha, pilhas extras, uma manivela geradora, qualquer forma de acessar notícias confiáveis é essencial. Mais do que isso, ter um plano de comunicação com família, com vizinhos, com pessoas de confiança, pontos de encontro definidos, códigos combinados. Porque quando as redes caem, só resta o contato humano direto. 8º dia. Acordo exausto. Não durmo direito há 1 semana. O medo não deixa. A fome não deixa. A sede não deixa. Olho no espelho. Não me reconheço. Rosto encovado, olhos fundos, barba crescida, sujeira acumulada, cheiro mal. Todos cheiramos mal. A cidade inteira fede. Lixo acumulado nas ruas, esgoto a céu aberto, corpos de animais mortos e provavelmente, em breve, corpos humanos também. Doenças vão começar a se espalhar. Sem saneamento básico, sem água tratada, sem higiene mínima, é inevitável. Cólera, disenteria, hepatite, tifo, pragas do passado que voltam com força total. E entendo a 6ª e última coisa que não pode esperar: saúde mental e preparo psicológico. Porque num colapso, o corpo sofre. Mas a mente sofre mais. O medo constante, a solidão, a incerteza, a perda de esperança. Vi pessoas que tinham recursos, mas desistiram. Simplesmente sentaram e esperaram a morte. Vi outras que enlouqueceram, que começaram a agir de forma irracional, perigosa. A mente humana não foi feita para viver assim. Para viver em alerta máximo, sem descanso, sem segurança, sem futuro visível. E se você não tiver preparo psicológico, se não tiver resiliência mental, se não tiver propósito, você quebra, antes mesmo do corpo quebrar. É essencial cultivar força interior, ter razões para continuar, ter fé, esperança, disciplina, ter rotinas que mantenham a sanidade.
Ter a capacidade de aceitar o sofrimento sem ser consumido por ele. 9º dia. Ouço um barulho diferente. Helicópteros. Vários. Sobrevoam a cidade. Corro até a janela. Vejo militares descendo em praças, cruzamentos, carros blindados nas ruas. Alto-falantes anunciam toque de recolher, distribuição controlada de água e alimentos, restabelecimento gradual da ordem. Não sei se acredito, não sei se confio, mas é a primeira vez em dias que vejo algo parecido com organização. 10º dia. Saio de casa pela primeira vez com menos medo. As ruas ainda estão devastadas, mas há presença militar, filas organizadas para distribuição de água. Recebo 5 litros. É pouco, mas é algo. Recebo também um pacote de biscoitos e 2 latas de sardinha. Volto para casa. Como devagar, saboreando cada pedaço. Ligo o rádio. Finalmente notícias claras. A guerra não escalou para conflito nuclear. Acordos de cessar-fogo foram assinados, mas o estrago está feito. Cidades destruídas, economias colapsadas, milhões de mortos, não por bombas, mas por fome, sede, doenças, violência. Hoje, quase 2 semanas depois, a energia voltou de forma intermitente. A água também. Mas a vida não voltou ao normal. E nunca voltará. Porque agora eu sei. Sei que tudo que considerava garantido pode desaparecer em horas. Sei que a civilização é uma camada fina sobre o caos. Sei que quando essa camada se rompe, apenas os preparados sobrevivem. E eu não estava preparado. Sobrevivi por sorte. Por pura sorte. Por isso preciso deixar claro. Se a Terceira Guerra Mundial começar agora, estas 6 coisas não podem esperar. Água potável. Alimento não perecível. Kit médico básico. Segurança pessoal. Informação e comunicação. Saúde mental e preparo psicológico. Cada uma delas pode ser a diferença entre viver ou morrer. Entre manter a sanidade ou perdê-la. Entre proteger quem você ama ou vê-los sofrerem. E você que está assistindo agora, eu pergunto, está preparado? Tem água estocada? Tem comida para pelo menos 2 semanas? Tem um kit médico? Sabe como proteger sua casa? Tem um rádio funcionando? Tem força mental para enfrentar o pior? Se a resposta for não, comece agora. Não espere os primeiros sinais. Não espere o pânico, porque quando ele chegar, já será tarde demais. E o que você faria diferente se estivesse no meu lugar? Deixe sua opinião nos comentários. Inscreva-se no canal para mais conteúdos essenciais de sobrevivência e preparo. E não deixe de assistir o próximo vídeo recomendado, porque cada segundo de conhecimento pode salvar vidas, inclusive a sua.